Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, para quem não sabe, eu sou médico. E esta semana eu me deparei com uma situação muito inusitada, muito diferente. Chegou no meu consultório uma criança de 6 aninhos de idade em um estado caquético, ou seja, desnutrição gravíssima. Como se diz, só pele o osso a criancinha. Estava acompanhada pela mãe e elas portavam uma tomografia computadorizada. Essa tomografia evidenciava algo muito estranho dentro do estômago, algo estranho e muito grande, distendendo toda a cavidade gástrica e a barriguinha da criança. Porém, a tomografia não conseguiu identificar, não conseguiu definir o que era aquilo. Vai entendendo? Veja bem, para encurtar um pouco a história, existe uma doença chamada tricofagia. É um distúrbio onde a pessoa costuma comer os seus próprios cabelos. É uma doença estranha, incomum. Eu só havia escutado falar uma única vez dessa doença. Eu nunca tinha visto um caso deste. E veja bem, eu tenho 30 anos, glória a Deus, esse ano eu faço 30 anos de formado em medicina. Eu olhei para aquela criança em um estado de desnutrição grave. Por quê? Porque ela não conseguia comer nada. Ela não conseguia ingerir. Tudo que ela engolia voltava imediatamente. E no exame de tomografia havia algo, olha aí, não identificado dentro do estômago. Vai entendendo. E aí, como é que se age nesse momento? Eu pedi para a mãe, eu dei uma solicitação de uma endoscopia e a mãe saiu procurando em alguns serviços e nenhum se prontificou a realizar uma endoscopia por se tratar de uma criança. A endoscopia é feita sob sedação e fazer uma endoscopia numa criança de 6 anos de idade, difícil, não conseguiu. Coloquei para a mãe a seguinte situação: eu posso encaminhar esta criança para a capital, lembrando, só um detalhe, eu sou médico e moro no interior do estado do Pará, em uma cidade pequena que é uma bênção, onde eu não tenho os recursos necessários para fazer uma cirurgia deste porte. Eu estou sendo bem claro, irmão, eu realizo cirurgias grandes porque é a verdade, eu não tenho nenhum constrangimento em falar. Além de ser médico, glória a Deus porque eu sou médico, mas acima de tudo eu sou crente, servo de Jesus Cristo. Eu sou representante de Jesus. Ele me nomeou corpo dele, eu sou corpo de Cristo. Coloquei para a mãe a seguinte situação, que eu poderia encaminhar a criança para a capital, para um serviço maior. Porém, irmão, o estado da menina era muito grave, gravíssimo, e tudo isso poderia demorar. A mãe então optou pelo que eu fizesse o tratamento. E veja bem, uma criança de 6 anos, uma criancinha, que teria que ser submetida a um tratamento cirúrgico. Veja bem, um tratamento cirúrgico. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque aqui nesse programa eu vou mostrar para vocês o vídeo, se foi uma matéria divulgada e o resultado da cirurgia. Mas o que eu quero frisar aqui é que em 30 anos de medicina eu nunca tinha visto nada parecido. Lembre, a tomografia detectou algo não identificado. Veja bem, eu não vou aqui ficar espantado jamais com as obras do diabo. Não. O que me deixou muito, mas muito, irmão, muito até agora, lisonjeado foi o poder de Deus. Vou repetir, moramos numa cidade do interior do estado.
do estado do Pará, em que os recursos eles são muito limitados no que se refere a tudo. Tudo em que? Imagine, desde a anestesia até o equipamento para a cirurgia e os cuidados pós-operatórios. Às vezes necessitamos de UTI. Mas, irmão, pela fé, Deus me deu a capacitação, porque está escrito em Romanos 5,17, aos que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão nesta vida. Reinarão nesta vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Atenção, reinar sobre o que, irmão? Reinar sobre tudo que venha contra você. Reinar, sabe o que significa aí? É ser diferente, é ser diferenciado, é pela graça, não é pela circunstância, pelo poder de Deus, porque, irmão, eu reconheço totalmente que eu não tenho essa capacitação. Eu fiz residência médica, eu tenho título de especialista, mas para realizar esse feito aqui, eu não tenho. Porém, como está escrito em 2 Coríntios, eu me alegro, irmão, é na minha fraqueza, sabe por quê? Para que sob mim repouse o poder de Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Vale lembrar aqui que todo crente, a partir do momento, veja bem, irmão, isso é para você, para mim, para todo mundo. A partir do momento que você nasceu de novo, que você aceitou Jesus, que você é nova criatura, você tem que mergulhar no conhecimento de Deus, irmão. Você tem que saber o que Deus lhe proporciona. Então, Deus nos convida a uma parceria. Nós passamos a ser parceiros com Deus. O apóstolo Paulo diz, nós somos colaboradores com Cristo. Agora, irmão, colaboradores em quê? Em tudo, irmão. Temos que viver esta realidade. Você tem que ter isto onde? Na sua mente, no seu coração. Que você é luz, você foi qualificado para destruir as obras do diabo. O Espírito Santo sempre está presente. Irmão, ele habita em mim, ele habita em ti. Portanto, eu nunca estou sozinho. Partindo de tudo isso, irmão, partindo de tudo isso, de toda essa mentalidade, o que eu vou esperar? O que é que vai acontecer numa cirurgia dessa? Numa criança de 6 anos, operando o estômago no interior do estado do Pará, como eu já falei. Irmãos, o que eu vou esperar? Querido, realmente, como médico, eu poderia esperar todo tipo de complicação. Porém, glória a Deus, como já disse, além de médico, eu sou crente e servo de Jesus Cristo. E coloco em prática, eu não coloquei a criança em risco, não, eu coloquei em prática toda a graça que Deus disponibilizou a mim, sabe como? Pela fé, irmão. E aí, para minha surpresa, o que não foi identificado, a luz identificou. Encontrei algo, obra do inimigo, pois mesmo que essa criança comesse somente cabelo por toda a sua vida, jamais chegaria ao ponto que chegou. Você deve ver, irmão, o absurdo. Queridos, Jesus se manifestou poderosamente e destruiu mais uma obra do diabo através de quem? Dos seus servos, como está escrito no livro de Jó. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos do coração te veem. Aqui eu faço uma declaração, uma adoração muito pequena e limitada diante do que eu pude viver em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de teres me usado desta forma para que tu sejas glorificado em mim e eu em ti. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que subjuga tudo que se opõe a ela, como, por exemplo, a doença e a enfermidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Irmão, coloquei tudo aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está esta situação complexa, uma afronta para nós, teus servos. Senhor, eu jamais vou retroceder, porque a tua palavra diz o quê?
Os incrédulos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. E longe de mim, irmão, longe de mim a incredulidade e a covardia. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Coloquei o Senhor à frente e fui simplesmente o vaso de barro. Mas lembre, o que tem dentro desse vaso, irmão? A Bíblia diz que dentro do vaso há um tesouro, glória a Deus. Aleluia! Tudo isso, irmão, é para aquele que tem Jesus. Sabe como? Como prioridade. A prioridade da minha vida é Jesus. Se a sua prioridade é Jesus, irmão, espere, sabe o quê? Espere milagre, irmão. Espere milagre. Assista esse vídeo e lembre, Deus lhe quer sempre como cabeça e não cauda, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente, perdão. Deus lhe abençoe, irmão. Deus lhe abençoe grandemente. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus. E declaro, irmão, creia e fale. Você pode crer, se você não falar, não acontece. A fé se expressa falando. Esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Mas se você crer, repita. Acredite e fale. A palavra é a espada. Esta já é a melhor semana da minha vida em nome de Jesus. Assista esse vídeo, irmão. Veja o que é que Deus faz com o inimigo. Nós estamos acompanhando aqui o trabalho do Dr. Alessandro Lobato e sua equipe no Hospital Afonso Rodrigues, no município de Guarapimirim. E aqui a gente acompanhou um procedimento em uma criança. Tá? Vamos perguntar para o doutor a idade dessa criança. Doutor, que idade tem essa criança? 6 anos. Doutor, que procedimento foi esse realizado aqui? É normal esse procedimento? Não. Essa criança, ela deu entrada ontem, hoje é dia 3 de março, ela chegou ontem, dia 2, num estado de desnutrição total. Aí o exame de tomografia evidenciava algo não identificado dentro do estômago. E aí, na investigação, eu suspeitei que isso aqui é uma síndrome muito rara, chama-se tricofagia. É um transtorno que faz com que as pessoas comam os próprios pelos, comam os próprios cabelos. E em algumas crianças acontece isso. Então, extremamente raro. O transtorno é comum, mas o quadro que nós encontramos aqui é algo muito inusitado, que eu tenho 30 anos de medicina, ainda não tinha presenciado. Então, veio o exame de tomografia com algo não identificado e muito grosseiro no estômago. E aí eu solicitei uma endoscopia, mas nenhum serviço se comprometeu em fazer a endoscopia pela idade da criança. 6 anos, não conseguiu. E o estado dela de desnutrição grave, porque não entrava mais nada, não cabia mais nada no estômago. E aí eu conversei com os familiares, perguntei se ela costumava mastigar, botar cabelo na boca. Eles disseram que era muito comum, mas eles não faziam ideia do que se tratava. E agora, para nossa surpresa, né? Surpresa entre aspas, porque isso aqui tudo é cabelo, olha, todo o formato do estômago. Olha a minha mão, o tamanho da minha mão. Isso aqui, se você ver, é o estômago, ó, desde o início até o final. Então, de uma criança de 6 anos, tudo cabelo. Ela passou a vida inteira engolindo os cabelinhos e eles foram se acumulando no estômago, porque o cabelo ele não é eliminado, ele vai ficando. E aí forma essa teia. Enfim, nós estamos em Igarapé-Miri, cidade do interior do estado, em que nós temos todas as adversidades, mas eu jamais deixaria de glorificar o nome do Senhor Jesus, porque eu não tenho essa capacidade. A minha alegria é da minha própria incapacidade, porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Vocês ouviram a explicação do médico Alessandro Lobato, aqui no município de Guarapimirim. Ele e sua equipe, né, estão, até eles mesmos, assustados com um quadro que se tornou, para uma criança já em fase de desnutrição aguda. E esses trabalhadores da medicina aqui no município de Guarapimirim solucionando mais um caso, como diz o médico, né, em nome de Jesus, utilizando sempre a fé.